a gente desenvolveu muita coisa bacana, aprendeu muito também. Então, eu vou falar um pouco para vocês, de forma breve, objetiva e resumida, da minha experiência com resgate e transporte aeromédico offshore ao longo desses 4 anos. Pode passar, por favor. Isso. Bom, antes de falar de transporte aeromédico, seja ele em ambiente terrestre ou offshore, é importante a gente lembrar que tanto os tripulantes, né, médico, enfermeiro, piloto, todos os tripulantes, assim como o paciente, né, a quem nós estamos prestando atendimento e suporte, estarão igualmente expostos a todas as alterações do ambiente de altitude, né? A gente sabe que a atmosfera... mas aí você tá por fora. Peixe fora d'água. Espera aí, doutor. Gabriela, pode continuar, doutor. A gente sabe, né, que o ambiente de altitude é um ambiente inóspito, né, à fisiologia humana. Nós sabemos que o nosso corpo, a nossa fisiologia suporta um espectro, né, de variações muito pequeno, de maneira que basta que sejamos retirados da nossa zona de adaptação para que o nosso corpo responda de forma muito intensa. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Que a tripulação e o paciente estarão expostos a essas variações, né? A gente sabe que a divisão da atmosfera para tornar didático esse entendimento, né? No caso, nós sabemos que as atividades aeromédicas, a via de regra, são realizadas na troposfera, que é a primeira camada, que vai de zero, né, nível do mar, a aproximadamente 15 quilômetros de altitude, né? Então, a gente sabe que praticamente toda atividade aérea é realizada nessa primeira porção atmosférica, né? A composição, a gente sabe que a composição atmosférica na troposfera, na primeira camada atmosférica que eu citei agora, ela é composta de aproximadamente 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Independente da altitude na troposfera, essa composição permanece inalterada. A gente sabe que tem as leis dos gases, né, que explicam muito dos fenômenos que a gente observa na fisiologia humana em ambiente de altitude. A gente sabe que a pressão atmosférica varia, ela é inversamente proporcional à altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, e isso impacta de forma importante em toda a nossa fisiologia, tanto em tripulantes quanto no paciente. E aqui eu repito e insisto, porque fica aquela falsa impressão de que só o paciente é que está sendo exposto a essas alterações, o que não é nem de longe verdade, né? Então, lembrar que tripulantes e paciente estão expostos a essas alterações. A temperatura varia de acordo com a ascensão na atmosfera, né, na troposfera, em média, 2 graus Celsius para cada 1.000 pés, ou seja, para cada 1.000 pés de altitude, 2 graus Celsius diminuem em temperatura, e aí a gente percebe que a exposição à hipotermia é uma coisa fácil e esperada de acontecer, a menos que a gente se utilize de mecanismos para evitá-la. A umidade também diminui em aproximadamente 6% para cada 1.000 metros de altitude, ou seja, para cada 1.000 metros que a gente ganha de altitude, 6% da umidade diminui, ou seja, a atmosfera vai se tornando cada vez mais seca, menos úmida, o que também impacta de forma importante na nossa fisiologia, principalmente na fisiologia do sistema respiratório. A radiação também é uma situação a que estamos mais expostos. No nosso caso, como as altitudes não são muito elevadas,
a exposição à radiação acaba não sendo dos nossos piores problemas, como os exemplos que eu dei anteriormente. Porém, a gente tem que lembrar dela. Então, fica ali só para que não caia no esquecimento e passe despercebida. Próximo, por favor. Bom, o resgate, o transporte aeromédico, o resgate e o transporte aeromédico offshore é aquele que é realizado no mar, no oceano, né? Com isso, nós observamos diversas diferenças entre o transporte aeromédico e o resgate aeromédico realizado em terra para o resgate e o transporte aeromédico realizado no oceano, em alto mar, né? Offshore, né? Fora da margem, né? Fora ali do continente, né? Daquela região ali de praia, né? Ou seja, nós estamos mar adentro, estamos fora do continente. E isso repercute em todos os protocolos, os cuidados que nós precisamos tomar, uma vez que, numa situação de emergência, diferente daquilo que acontece em ambiente terrestre, e aí, salvo exceções, né, em regiões montanhosas, em regiões de mata densa, como a floresta amazônica, salvo raras exceções, aí nós não temos, em caso de emergência, nós não temos para onde derivar, para onde alternar, de forma que a única alternativa seria o pouso no mar, o que é uma situação catastrófica na grande maioria das vezes, mesmo com todo o treinamento, porque é um ambiente extremamente inóspito, o mar aberto. Então, é um cuidado redobrado, é um perigo a mais a que estaremos expostos no offshore. Isso, próximo. Bom, aí é a realidade do offshore, tá? É isso aí que nós vivemos durante 4 anos, né? Era a nossa realidade, era decolar do aeroporto de Jacarepaguá para pousar numa plataforma de petróleo ou num navio sonda, como vocês podem ver nessa imagem que está exposta aí agora. Porém, infelizmente, nem todo dia é dia de céu de brigadeiro, nem todo dia o céu é cavoque, as condições são cavoque. A gente, como essas que estamos vendo aí, né? Isso aí é o melhor dos mundos, né? É o dia perfeito para uma operação aeromédica offshore. Porém, São Pedro, né, é que comanda a nossa meteorologia, né, o tempo, como é que vai estar o tempo, e nós não temos nenhum controle sobre isso, de maneira que em alguns dias teremos situações como essa que estamos vendo aí agora, e em alguns dias teremos situações como as que veremos a seguir. Pode passar, por favor. Que também é uma realidade, né? Então, temos que estar preparados para tudo. Temos que estar preparados para situações de céu de brigadeiro, mas também temos que estar preparados para situações meteorológicas como essa que a gente está vendo aí agora. Bastante adversas, né? Muito vento, o mar revolto, alto, o que complica bastante a operação, porém, não a impossibilita. Não torna a operação offshore aeromédica impossível, né? A gente está aí preparado, tem que estar preparado para essas duas situações. Próximo. Bom, como é que a gente trabalhava lá, né? O contrato da empresa para a qual nós trabalhávamos, né? Nós prestávamos serviço, era uma empresa de saúde que tinha um contrato com a Petrobras na época, né? E então nós atendíamos toda e qualquer intercorrência médica que acontecesse nas plataformas e nos navios sonda da Petrobras na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, ali na divisa, né, entre o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. Então, aconteceu algum problema médico na Bacia de Campos ou na Bacia de Santos, em plataformas da Petrobras e navios sondas da Petrobras exclusivamente,
a gente era acionado e ia lá prestar o serviço, né? Essas plataformas ficavam, em média, 180 quilômetros mar adentro, em alto mar, o que é muito, né? Você imagina você voar 180 quilômetros mar adentro numa situação de mar como essa que a gente viu por último, né? Não é fácil, é complicado, exige muita perícia do piloto, muita experiência do piloto e de toda a equipe, porque apesar de nós não estarmos lá pilotando a aeronave, nós fazemos parte da tripulação aeromédica, então estamos todos literalmente no mesmo barco ou no mesmo helicóptero, por assim dizer. A equipe era composta... Não, volta um pouquinho, isso. A equipe era composta por 5 médicos e um coordenador, que naquele momento era eu, o coordenador da equipe, né? 5 médicos e 5 enfermeiros. Por quê? Porque era um médico e enfermeiro na segunda, outro médico e outro enfermeiro na terça, outro na quarta, na quinta e na sexta. Então, nós tínhamos uma equipe de um médico composta, né, por um médico e por um enfermeiro, para cada dia da semana. Mas e final de semana, sábado e domingo? Essas equipes se revezavam, era um rodízio, do qual eu também participava, para cobrir o sábado e para cobrir o domingo, né? A equipe de um médico e de um enfermeiro era fixa na segunda, outra fixa na terça, e assim por diante. E no sábado e no domingo, nós fazíamos, então, o rodízio de equipes, né? Para cobrir o final de semana. A escala de plantão era de 24 horas, né? Como eu estou mostrando ali. Então, por exemplo, a equipe da segunda ficava 24 horas de plantão na base Rio, né? Lá do aeromédico do aeroporto de Jacarepaguá. A da terça, a mesma coisa, e a de fim de semana também, né? De maneira que nós íamos nos revezando no final de semana e feriados, tá? O que era exigido para poder compor uma equipe, né? Fazer parte da equipe, né? Era necessária uma formação em aeromédico, né? Era necessário um curso de formação aeromédico, de preferência com pós-graduação em medicina aeroespacial. A pós-graduação em medicina aeroespacial não era uma exigência pétrea, mas a gente dava preferência para quem tinha, né? Eu, como coordenador, eu dava preferência para os colegas que tinham pós-graduação em medicina aeroespacial no seu currículo. Era necessário também que tivesse o ATLS, o ACLS, o PHTLS, o HILT, que é um curso de sobrevivência em caso de pane de helicóptero no mar, e o AVSEC, que era um curso de segurança aeroportuária, que era obrigatório, uma vez que a gente tinha que, nós, né, o médico e o enfermeiro, na hora do acionamento aeromédico, nós tínhamos que transitar por áreas restritas do aeródromo. Então, para que você possa fazer isso, é obrigatório, a Infraero exige que você tenha um curso de AVSEC. E nós, como o contrato da empresa era com a Petrobras e a maioria das pessoas que compunham as tripulações de navios sonda e plataformas de petróleo eram estrangeiros, então era necessário também um curso. Você tinha que ter um curso, um Michigan, ou então um TOEFL, ou algo equivalente na língua inglesa, né? Era necessário, isso estava em contrato, né? Que o médico e o enfermeiro tinham que ter a fluência na língua inglesa para poder atender de forma adequada os estrangeiros, né? Que estavam em grande número lá na plataforma de petróleo e nos navios sonda. Então, essa era a formação básica para compor uma tripulação, uma equipe de aeromédico offshore. Os protocolos internacionais eram seguidos à risca, né? A gente não abria mão disso.
os protocolos internacionais de operação aeromédica offshore eram religiosamente respeitados, não havia margem para negociação, a gente tinha que seguir religiosamente os protocolos, tendo em vista a segurança, em primeiro lugar, do paciente, em segundo lugar, da nossa própria, e em terceiro lugar, a segurança jurídica das empresas envolvidas. Treinamentos e atualizações contínuas, a gente fazia o tempo todo, né? A gente fazia a cada 2 meses um treinamento entre nós, né, componentes das equipes, e a cada 2 anos nós renovávamos o nosso ACLS, o nosso ATLS e o nosso PHTLS. De maneira que a equipe tinha que estar sempre, as equipes, né, tinham que estar sempre com seus cursos atualizados, porque nós sabemos que os treinamentos e as atualizações contínuas é que mantém as equipes e a nossa mente treinada, doutrinada, para que na hora que o conhecimento for exigido, nós não tenhamos um delay ou dificuldade para botar aquilo em prática. Próximo, por favor. Bom, como é que funcionava o acionamento? A avaliação rigorosa da necessidade de acionamento aeromédico, né? A gente tinha um protocolo para que, por exemplo, uma dor de barriga, uma indisposição, um quadro, né, menos grave, ocorresse o acionamento, porque isso aí demandaria um valor, o custo muito alto e o deslocamento de uma equipe aeromédica para, eventualmente, algo que poderia ser resolvido de forma muito simples e rápida por um telefonema ou por um contato via internet, enfim, para que você não precisasse deslocar uma equipe aeromédica, decolar um helicóptero para chegar lá na plataforma. Isso é só uma indisposição ou alguma coisa menos complicada, enfim, né? A gente então tinha protocolos de acionamento aeromédico, né? Principalmente quando ele fosse noturno, quando tivesse em condições meteorológicas adversas e também zelando pela nossa própria segurança e pelo custo operacional do acionamento de um aeromédico, né? O custo é muito elevado, né? Muito elevado. Um acionamento aeromédico básico gira em torno, pode girar em torno de 10 a 25 mil dólares por acionamento. Então, você não pode acionar uma equipe aeromédica para besteira, para coisa pequena, né? A gente está falando de valores muito elevados, né? Então, você tem que ter ali o mínimo de bom senso para dizer se vale a pena, se o caso é realmente um caso que demanda um acionamento aeromédico offshore ou não. O comandante da aeronave, o piloto da aeronave, ele está sempre no comando, né? Mesmo o médico, né, comandando a equipe aeromédica, hierarquicamente, o comandante da aeronave é que está no comando da situação, tendo em vista que é ele que está pilotando a aeronave. Se a emergência for médica, o médico comunica ao comandante. Se a emergência for da aeronave, a gente segue as ordens do comandante. Isso são protocolos internacionais, tá, pessoal? Nunca e jamais receber o paciente no prato. Volta um pouquinho o slide, por favor. Mais um. Mais um. Aí. Prato é essa plataforma que vocês estão vendo aí, branca, né, com um H no meio, né? Isso aí a gente chama de prato. Então, nunca e jamais o atendimento médico deve ser realizado no prato, por motivos de segurança e por motivos éticos, né? Ninguém vai prestar um atendimento médico ali no prato a céu aberto. O que tem que acontecer? A gente tem que pousar a aeronave, a equipe se desloca para o interior da plataforma, para a enfermaria da plataforma, e o atendimento médico é realizado lá.
uma vez que o paciente esteja estabilizado o suficiente para aguentar o transporte aeromédico da plataforma até a costa, até o continente, aí sim, nós saímos da enfermaria com o paciente, colocamos dentro da aeronave e transportamos o paciente. Então, isso também são protocolos internacionais, tá? O atendimento não pode ser realizado no prato pelos motivos que eu já expliquei. Pode passar adiante. Mais um, mais um. Aí, tá? Então, decidir de forma rápida e segura a necessidade do desacionamento da aeronave. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente é acionado, o helicóptero voa até a plataforma, pousa no prato, né, no L ponto. Lá, o comandante mantém o tempo todo, enquanto a equipe aeromédica sai da aeronave, desce da aeronave e vai até a enfermaria, o helicóptero, a aeronave, permanece acionada, ligada o tempo inteiro. Em momento algum, o comandante desliga a aeronave, os motores da aeronave. Por quê? Porque se acontecer algum problema ali depois para acionar a aeronave, queima um fusível, queima um motor de arranque, dá uma pane mecânica, uma pane hidráulica, uma pane elétrica, como é que o helicóptero vai decolar, como é que vai tirar o helicóptero da plataforma? Não tem como. Então, salvo raríssimas exceções, o helicóptero permanece acionado no offshore, tá, pessoal? A gente está falando de resgate e transporte aeromédico offshore. No terrestre, lá, vamos dizer assim, o entre aspas normal, não é assim que acontece, não, tá? E muitas vezes não é assim que acontece. Mas no offshore, por uma necessidade operacional, o helicóptero permanece acionado o tempo todo. Então, está consumindo combustível e está ali esperando pela equipe aeromédica retornar da enfermaria com o paciente estabilizado para colocar dentro da aeronave, decolar e voltar para a costa, voltar para o continente. Então, isso é uma curiosidade, né? Isso é uma coisa que faz parte dos protocolos internacionais e que é muito comum no offshore, não sendo tão comum assim nos outros tipos de resgate e transporte aeromédico. Próximo. Isso é um organograma, né, em que a gente utilizava para dizer se o acionamento é realmente necessário ou não, né? Esse acionamento, esse caso, essa intercorrência médica realmente necessita de um acionamento aeromédico ou não. Então, isso era um organograma básico, né, muito simples, que a gente utilizava para pronto imediato dar a resposta se nós íamos decolar para prestar o atendimento aeromédico ou não, tá? Então, isso aí é uma coisa bem resumida, mas que dá para entender, dá para ter uma ideia de como é que funcionava lá na equipe que nós fazíamos parte e coordenávamos na época. Próximo. Esse é um símbolo internacional, né? Que todo mundo que trabalha com aeromédico conhece, todo mundo que trabalha com aeronave conhece, né? Mostrando que a parte da frente do helicóptero, né? A parte verde é a parte mais segura ou menos insegura. Eu costumo sempre dizer que um helicóptero acionado, um helicóptero com o rotor principal em atividade, não é um lugar seguro, né? Existem lugares menos inseguros e lugares mais inseguros, né? Porque o rotor de cauda e o rotor principal estão acionados e em atividade. Então, a parte verde é aquela em que a insegurança é menor. A parte amarela, e que deve ser utilizada. Na hora em que você vai entrar e sair da aeronave, né? Na hora do embarque e do desembarque da aeronave. A parte amarela é uma zona de atenção, né? Porque está mais próximo dos rotores
e que só deve ser utilizada em caso de necessidade, e dependendo também, obviamente, do modelo da aeronave. E a parte vermelha é aquela que nunca e jamais, em hipótese alguma, deve ser utilizada. Por quê? Porque é uma área de grande risco, tendo em vista que o motor vai ficar muito próximo do rotor de cauda, que está rodando a uma velocidade absurda, e você roda tão rápido o motor de cauda que você nem consegue vê-lo. Então, para alguém se descuidar, não ver e chegar ali e ter uma cabeça, um braço decepado pelo rotor de cauda, não custa. Se vocês depois, né, que acabar a apresentação, tiverem curiosidade, entra lá no YouTube e olha lá, tem vários e vários vídeos mostrando pessoas sendo decepadas, pessoas sendo amputadas pelo rotor de cauda das aeronaves, porque simplesmente não conhecem essa figura ou não foram orientadas. Então, é muito perigoso, tá? Tem que ficar muito atento para isso. Então, gravem essa imagem, porque todos aqueles que, eventualmente, no futuro, forem trabalhar com o aeromédico, principalmente no aeromédico em asa rotativa, né, o helicóptero, precisam ter essa imagem gravada na cabeça. Próximo. Bom, essa era a aeronave, né, que nós trabalhávamos na época, né, um helicóptero Agusta de fabricação italiana, e era nesse brinquedo aí que nós trabalhávamos, né, e trabalhamos durante 4 anos. Eu e meus colegas, né, que compunham, na época, a equipe, tanto médicos quanto enfermeiros. Teto máximo de 15 mil pés e mínimo de 35 mil pés, autonomia de 300 quilômetros e máxima de 400, então você vê que nós trabalhávamos no limite operacional do envelope da aeronave, né? De maneira que situações adversas, a margem para correção era muito pequena, a velocidade média era de 250 a 300 km por hora, o que para um helicóptero é uma velocidade bastante elevada, e equipada para voos por instrumentos e voos noturnos, ou seja, realizava voo IFR, né? Instrument Flight Rules, que todo piloto e toda aeronave tem que ter o curso de formação para poder operar em situação noturna. Eu não sei se aparece em algum lugar escrito ou se isso foi dito, mas eu sou médico, né? Cirurgião geral por formação, mas eu também sou piloto privado de avião, né? Então, assim, eu tenho uma certa experiência como piloto, porque já sou piloto eu tirei meu brevet em 2003, então já se vão aí mais de 20 anos, né? Pilotando aeronave, e já se vão aí mais de quase 30 anos de formado como médico, né? Então, você vê que, né, a experiência, a gente tem aí um pouquinho, né, alguma coisinha de experiência, tanto na parte médica quanto na parte de aviação. É por isso que eu estou usando assim, termos técnicos, né, que fogem um pouco da nossa realidade, né, de medicina, e fazem mais parte da realidade dos colegas da aviação. Tá? Próximo. Essa era a máquina, né? Que eu acho belíssima. Né, nós trabalhamos aí nessa aeronave, o Oscar Mike Bravo, né, o Papa Romeo Oscar Mike Bravo, durante 4 anos. Uma aeronave que já foi fabricada, veja bem, essa aeronave, em especial, foi uma aeronave que já veio configurada para aeromédico de fábrica. Não foi adaptada. No Brasil, muitas aeronaves de asa rotativa e também de asa fixa, o avião, são adaptadas, são configuradas para o transporte aeromédico. Essa que vocês estão vendo aí, não. Ela já veio de fábrica, ela já foi fabricada para o transporte aeromédico. E isso traz uma segurança muito maior, né? Belíssima aeronave, como eu falei, uma aeronave, um helicóptero Agusta, né? Fabricação italiana. Vocês estão diante aí
do que seria comparativamente falando, seria como se vocês estivessem diante de uma Ferrari. Esse helicóptero é para os outros helicópteros o que uma Ferrari seria para os carros. A gente está falando de uma aeronave de ponta, uma aeronave de altíssima qualidade, de altíssimo padrão. Seria uma Ferrari comparado com os carros, tá? E eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de trabalhar numa aeronave dessa, e aí, então, a gente agradece a vida e a Deus por essa alegria. Próximo. Essa é outra figura, né? Foto, né? Fotografia da mesma aeronave. Reparem que o rotor de cauda é carenado, o que traz muito mais segurança para quem está operando, segurança operacional para os envolvidos com a aeronave. Não quer dizer que um acidente não possa acontecer, mas pelo menos fica menos inseguro, né, o rotor de cauda carenado. Então, belíssima aeronave. Ela é uma aeronave RG, né, Retract Gear, ou seja, ela recolhe trem de pouso durante o voo, né? Então, uma aeronave belíssima de última geração. Próximo. Isso de novo, né? E aí tem o símbolo, tem o nosso brasão, né? Resgate Aeromédico, levava ali a plataforma de petróleo, né? UTI, o símbolo da BR, né? Da Petrobras, tendo em vista que o nosso contrato era única e exclusivamente com a Petrobras na época. Então, esse era o nosso logo, né? Era o nosso brasão, e que, enfim, né? Nós tínhamos muito orgulho de carregar não só na aeronave, mas também nós carregávamos uma bolacha, né, um brasão desse no peito, no nosso macacão de voo de trabalho na época, né? Isso aí é o interior da aeronave, da mesma aeronave. Vocês podem ver que essa aeronave tem tudo o que é necessário. Gente, deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu tenho experiência com o serviço médico voluntário há muitos anos, tá? E eu posso dizer para vocês com toda certeza, com certeza absoluta, o que vocês estão vendo aí, o instrumental médico que vocês estão vendo aí, ele, olha, uma quantidade, a maioria dos hospitais e dos postos de atendimento médico no Brasil, principalmente no interior do Brasil, não tem nem metade desse equipamento que a gente tem dentro de um helicóptero, tá? Então, infelizmente, né, ou felizmente, dentro do helicóptero, a gente tinha todo o apoio que a gente precisa. Vocês podem ver aí que tem bomba infusora, tem desfibrilador, tem fonte de oxigênio, tem fonte de ar comprimido, tem fonte de sucção, tem desfibrilador. A gente tinha tudo que a gente precisava. Eu me sentia muito mais seguro e muito mais à vontade para trabalhar dentro desse helicóptero do que em alguns lugares que, na época, eu dava plantão, do que algumas emergências onde eu dava plantão na época, porque eu não tinha esse suporte todo, né? Então, vejam que a aeronave é uma aeronave equipada com tudo que tem do bom e do melhor em abundância. No aeromédico, principalmente no offshore, não pode ser diferente, porque nós trabalhamos no limite da segurança, no limite operacional da atividade médica e de enfermagem, de maneira que não pode ser diferente. Um trabalho aeromédico sério, ele tem que oferecer nada menos do que o que vocês estão vendo aí, tá ok? Próximo. Isso é o lado de lá, né? Volta um pouquinho. Essa é a proa da aeronave, né? A parte da frente da aeronave. Passa, por favor. E essa é a popa da aeronave, a parte de trás da aeronave. Dentro desse armário que vocês estão vendo aí, tinha de tudo que vocês podem imaginar. Tinha tubo orotraqueal de tudo que é tipo, tinha combitube, máscara laríngea, ambu, laringoscópio, tudo que vocês podem... gelco, tudo que vocês podem imaginar de material nós tínhamos aí dentro desses armários em abundância.
não faltava absolutamente nada. Reparem ali em cima, ó, 2 desfibriladores, 2 cardioversores, 2 monitores cardíacos, de maneira que realmente não nos faltava nada do ponto de vista de equipamento médico. Tem uma caixinha de descarpaque ali embaixo, né, para colocar o material contaminado pérfuro cortante. Então, pessoal, nós trabalhávamos num ambiente de altíssima qualidade, tá? Quanto a isso, eu não tinha na verdade, eu não tinha nada para reclamar, até porque eu tenho por hábito não reclamar, tentar não reclamar de nada e sim agradecer. Mas nesse caso, em especial, realmente nós não tínhamos absolutamente nada do que reclamar, porque a equipe era extremamente bem treinada, e aí, né, com toda a modéstia, e nós tínhamos tudo que precisávamos para trabalhar e oferecer o melhor para os nossos pacientes na época. Por isso que o curso era um curso difícil e que exigia muito, não só de formação, quanto de experiência de todos os envolvidos. Volta um pouquinho. O próximo. E aí, pode passar. Isso. E aí, de novo, está o nosso brasão, da qual eu já disse, fizemos parte. Tive muito orgulho de participar e coordenar essa equipe. Foi um momento de extremo aprendizado para mim. Aprendi muito aí, muito mesmo. Enfim, eu agradeço a vida e a Deus pela oportunidade que eu tive de compor essa equipe, coordenar essa equipe durante 4 anos, porque eu tenho certeza absoluta que eu aprendi muito mais do que ensinei, digamos assim, né, como coordenador da equipe na época. Então, foi uma grande escola para mim e, poxa vida, fico emocionado e arrepiado quando eu vejo esse brasão, porque fico me lembrando de todas as emoções que eu vivi enquanto eu trabalhei no resgate aeromédico offshore naquela época. Próximo. Isso aí é só para mostrar para vocês rapidamente, né, o nosso raio de ação, né, dentro desse círculo, né, tudo o que acontecia de intercorrência médica nesse círculo, dentro desse círculo, né, éramos acionados, né, então vocês vejam que era uma extensão bem grande de área, né, que nós tínhamos que socorrer, né, atender, então não era brincadeira. Era papo para gente grande, né? Não era para amadores, né? Era realmente uma coisa muito séria que era feita lá e de exigia muito de todos nós, né? Porque era um trabalho muito sério, muito pesado e que olha aí o tamanho da área que nós tínhamos que cobrir, olha o tamanho de mar, né? A qual nós tínhamos que na época nos expor, né, com sol, com chuva, com vento, de dia, de noite, enfim, realmente era trabalho para profissionais, né, que já detinham alguma experiência na época. Enfim, vamos em frente. Isso aí é para vocês terem uma ideia, né, do perfil de atendimento que nós realizávamos, né? Vocês vão reparar que 60% do atendimento, né, do acionamento, era para tratamento clínico, era um infarto agudo do miocárdio, uma crise hipertensiva, um edema agudo de pulmão, uma trombose venosa profunda, enfim, situações clínicas, tá? Respondiam por 60% de todos os acionamentos e das intercorrências médicas que tivemos na época, né? 34% representa algo que necessitava de uma intervenção cirúrgica, digamos assim, né? Uma intubação, uma traqueostomia, uma cricostomia, uma drenagem torácica, uma paracentese abdominal, uma toracocentese, enfim, um procedimento invasivo cirúrgico. Enfim, né, pessoal? De tudo, né? Era de tudo. Então, a gente tinha que estar pronto para qualquer coisa, porque a gente não sabia o que ia vir, né? Cada vez que nós éramos acionados, a gente não sabia o que estava nos esperando, né? Acionou. Aí, no acionamento, só no acionamento, é que nós descobríamos ali na triagem
qual era o caso. Outra coisa curiosa, isso constava em contrato. Nós tínhamos, do momento do acionamento até a decolagem da aeronave, do momento em que ocorria o acionamento, alguém pedia, olha, precisamos de um aeromédico, tem um paciente grave aqui na plataforma. Do momento em que isso acontecia até estarmos prontos, a aeronave decolando, preste atenção, não é entrar na aeronave, a aeronave tinha que estar decolando, deixando o solo. Do momento do acionamento a decolar, nós tínhamos 10 minutos. Apenas 10 minutos. Então, a gente tinha que estar de prontidão, com tudo certinho, tudo pronto, o tempo inteiro. Pessoal, se esses 10 minutos, por um motivo qualquer, que não fosse totalmente justificado, acontecesse um atraso, ou seja, 11 minutos, 12 minutos, 13 minutos, para cada minuto a mais de atraso na decolagem, havia uma multa de $1.500. Então, não é brincadeira. Não é brincadeira. Se nós não justificássemos cada minuto do atraso de forma convincente, a empresa pagava $1.500 de multa para cada minuto de atraso. Então, pessoal, é coisa muito séria, é maravilhoso, é viciante, é uma adrenalina que não tem como explicar, eu não tenho como botar em palavras as emoções que eu vivi naquela época, mas é coisa muito séria, né? Não é brincadeira. Né, a gente vê aquela coisa toda de cinema, aquelas imagens bonitas, o helicóptero, porém, é coisa muito séria, não é brincadeira. Próximo. E aí, pessoal, eu me coloco, tá aí meu contato, eu me coloco à total disposição. Agradeço mais uma vez a todos vocês por estarem participando, 327 pessoas, vocês estão de parabéns. Todos vocês. Eu sou apenas mais um no meio desses 327 e que tive a honra de poder aqui durante 1 hora falar um pouquinho do meu amor, né, que é a medicina aeroespacial, da minha paixão. Então, eu agradeço muito a todos vocês, as 326 pessoas, 327 comigo, né, que me deram a honra de poder falar um pouquinho sobre a minha experiência durante aqueles 4 anos lá no Aeromédico. Então, pessoal, está aí meu contato, à total disposição, aquilo que eu puder ser útil, aquilo que eu puder ajudar, eu estou aqui para servi-los. Então, pessoal, sem mais delongas, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Tudo de bom, pessoal. E fico aí à disposição para dúvidas, enfim, passo aí a palavra à coordenação do evento. Doutor, agora vamos deixar agora para perguntas. Tem, eu acho que bastante, o Hugo de Oliveira. Pode fazer pergunta, Hugo? Você levantou a mão? Boa noite, doutor. Primeiramente, agradecer a disposição e a disponibilidade de estar tirando um pouco do seu tempo aí para poder fazer essa apresentação belíssima para a gente. Obrigado mesmo. E minha dúvida é quais são os casos e quais são os pacientes que precisam desse tipo de resgate? Quais as circunstâncias que vocês avaliavam para tomar essa decisão de fazer esse atendimento? E como você falou, era um atendimento caro, né? E no finalzinho, você acabou comentando que vocês tinham apenas 10 minutos para poder tomar essa decisão, né? Então, quais que eram as decisões, assim, qual que era o ponto-chave para vocês tomarem a decisão de ir fazer esse atendimento, de conseguir fazer essa avaliação desse paciente, para que não fizesse o atendimento aéreo e, às vezes, como você mesmo falou, resolver isso através de uma ligação de chamada ou
uma videoconferência ou algo do tipo. E obrigado. Bom, eu que agradeço. Então, Hugo, o que que acontece? Tanto nós aqui no continente, quanto o pessoal lá na plataforma ou no navio sonda, nós já tínhamos ali, nós já fazíamos uma pré-triagem, digamos assim, né? Pessoal nós, né, do pessoal do aeromédico, nós costumamos dizer o seguinte: transporte aeromédico é destinado, a princípio, para pacientes graves. Ninguém vai acionar um aeromédico para tratar uma dor de barriga. Ninguém vai acionar um aeromédico para tratar uma gripe. De maneira que o aeromédico, a gente tem que ter em mente que o acionamento aeromédico, via de regra, é para pacientes graves. Então, como é que a gente fazia para justificar se era plausível ou não decolar e ir lá fazer o atendimento? Pela triagem. Era a única maneira que nós tínhamos de saber. As informações eram passadas, a triagem era feita e nós julgávamos ali rapidamente se o acionamento era justificado ou não. Na maioria das vezes, o acionamento é justificado, porque a pessoa que faz o acionamento lá na plataforma ou no navio sonda também tem o treinamento necessário para julgar se é ou não é um caso de acionamento. Então, assim, era muito difícil a gente ser acionado e não ir prestar o atendimento, porque tanto lá quanto cá, nós já sabíamos que acionou é porque tem um motivo para isso, né? Tanto o pessoal da plataforma quanto nós do continente seguíamos os mesmos protocolos. Então, era muito difícil ocorrer um acionamento não justificado, digamos assim, né? E para decolar em 10 minutos, Hugo, o segredo, não tem muito segredo, né? Na verdade, não há segredo. Era estar pronto, de pronto imediato, com tudo dentro da aeronave, tudo pronto, tocou a sirene, é pegar a mochila, entrar na aeronave e tocar para cima. Basicamente é isso, entendeu, Hugo? Eu estou tentando sintetizar um pouco, porque a resposta certamente seria um pouco mais longa, mas aí eu acho que tomaria muito tempo e nós tiraríamos dos outros colegas a oportunidade de conversar um pouco também. Eu espero ter, enfim, respondido pelo menos parcialmente a sua pergunta. Respondeu sim, doutor. Muitíssimo obrigado. A Ana Paula. Ana Paula, pode fazer a pergunta. Boa noite, doutor. Boa noite. Muito obrigada pela palestra. E eu só queria fazer um comentário. Com que frequência esses atendimentos eram realizados? Eram muito frequentes? Aconteciam de ter pacientes para ser socorridos em todos os plantões? E se o senhor não se importar, poderia comentar a faixa salarial para esse trabalho? Obrigada. Olha, a sua pergunta é bacana. O que acontece? Como o acionamento aeromédico era só para pacientes graves, né? Nós não tínhamos um número muito grande de acionamentos. É óbvio que isso era totalmente aleatório, né? Por exemplo, poderia ter uma semana em que nós teríamos acionamento diário. Eu já peguei uma vez um plantão em que, no meu plantão, nós tivemos dois acionamentos no mesmo plantão. Então, você vê que é uma coisa extremamente variável, aleatória, né? Mas, via de regra, a maioria dos plantões, na maioria dos plantões, não ocorre acionamento, tá? A gente tinha uma média de 4 a 6 atendimentos mês. Então, você vê que era pouco, né? Não era muito. Agora, veja, não é quantidade, é qualidade. Por que eu estou dizendo isso? Nós só tínhamos mais ou menos 6 acionamentos por mês. Mas, meu amigo, minha amiga, quando acionava, valia por 20. Entendeu? Então, assim,
não era o número de atendimentos, né, de acionamentos, mas a exigência que cada atendimento daquele tinha. E a outra questão é em relação à faixa salarial. Olha, Ana Paula, assim, eu posso te dizer que cada empresa tem uma política própria em relação a isso. Então, varia muito, tá? Varia muito de empresa para empresa. Varia muito de estado para estado. O Rio de Janeiro costuma pagar um valor, São Paulo paga outro, Bahia paga outro. Eu te falo isso porque eu tenho amigos no aeromédico praticamente no Brasil inteiro. E a gente conversa muito, né? Então, a gente percebe que a faixa salarial ela diverge muito, né? Ela é muito variável de acordo com a região do país, com o estado do país e, principalmente, com a empresa contratante. Depende da carga horária, de uma série de coisas. Então, assim, eu não saberia te dizer um valor exato, porque é extremamente variável. Qualquer número que eu diga para você, eu estaria chutando e não te dando uma informação confiável. E uma coisa também, professor, é que os contratos, eles são por países. Ou seja, vamos supor, a gente está aqui no Paraguai, a gente também, se tiver todos os cursos que são pedidos, a gente pode trabalhar tranquilamente. Não é, professor? Sim, exatamente. Eles são Perfeito, muito... doutor. É muito variável. Muito obrigada. Nada. O Cássio Rodrigues quer fazer a pergunta. Pode fazer, Rui. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, Cássio. Ai, que bom. A minha pergunta, assim, ó, você falou que tem que ter várias especializações, cursos, inclusive o inglês fluente. Dentro desses cursos, após a formação médica, né, já sendo doutor no caso, quanto tempo de estudos teria que dedicar para poder conseguir pleitear uma vaga dessa? Olha, Cássio, quanto mais experiência, melhor, né? A maioria das empresas que contratam para aeromédico pedem de 3 a 5 anos, no mínimo, de experiência, né? De formado, né? Pelo menos isso, tá certo? De 3 a 5 anos é a média que as empresas pedem. Agora, obviamente que varia muito também. Tem empresa que contrata médico ou enfermeiro sem especialização, e eu sou totalmente contra isso, tá? Eu sou um defensor ferrenho de que para trabalhar em aeromédico deveria haver um mínimo de formação. Infelizmente, isso ainda não existe, tá? Sim, sem dúvida nenhuma, existe um mínimo necessário e exigido, mas que eu acredito, na minha visão, na minha opinião pessoal, que ainda é muito pouco. Eu acho pouco. Eu acho que você pegar um médico com 3, 5 anos de formado e colocar no aeromédico, eu não colocaria. Eu acho que não está pronto ainda, tá certo? Eu lembro que na época que eu estava coordenando a empresa lá, a equipe lá, eu sempre dava preferência, isso por orientação da empresa que eu trabalhava, eu sempre dava preferência na hora de contratar para cirurgião, anestesista, intensivista e emergencista. Eu não ia contratar um dermatologista. Eu não ia contratar um oftalmologista, com todo respeito, porque são especialidades maravilhosas. Mas foge ao perfil. Então, assim, Cássio, o aeromédico ele exige bastante, muitos anos de estudo, muitos cursos, mas, volto a dizer, e de forma até lamentável, que existem algumas empresas que contratam com uma exigência bem menor do que aquela que eu julgo, né, a minha opinião pessoal, julgo ser muito pouca. Eu acho que é você botar a vida do paciente e a vida do próprio profissional de saúde em perigo, em risco. É a minha maneira de ver. Não estou dizendo que eu estou certo nem que eu estou errado,
mas é como eu vejo, baseado na minha experiência dentro da medicina, da aviação e do aeromédico. Tem Cássio agora, Éder está querendo falar. Pode falar. Boa noite, doutor. Boa noite. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta mais de curiosidade pela aeronave. Eu trabalhei muito tempo em São Paulo e lá o Águia da Polícia Militar, se não me engano, é um esquilo, né? Sim, E, como o senhor disse, é um helicóptero adaptado, não é para aeromédico. sim. E, pelo que eu entendi, esse helicóptero Augusto, ele tem um compartimento só ali para emergência, separado da cabine de pilotagem. É isso? Exato, é separado. Ah, tá. Essa é a curiosidade. Agora a pergunta de fato. Com relação à regulação médica, ela é feita pelo médico da equipe que está tripulando, ela é feita pelo centro da plataforma onde vai ser o atendimento, por exemplo, ou ele é feito por terra? Como que é feita essa regulação médica? O Éder, na época lá, muito boa a sua pergunta. Na época, nós trabalhávamos numa equipe. Existíamos nós, que estávamos ali compondo a tripulação de plantão naquele momento, existia o pessoal da plataforma e existia um terceiro, um tripé, né? Existia uma central de regulação dentro de um determinado, de uma determinada sala que não ia fazer parte, mas que ajudava na decisão. Então, a decisão nunca era de um pé só do tripé. O acionamento só acontecia quando os três componentes, o pessoal do continente, a equipe médica de plantão e o pessoal da plataforma, quando os três estavam de acordo que o acionamento deveria ser realizado. Isso é muito legal, porque tira de você essa responsabilidade, você dilui a responsabilidade, né? E torna o acionamento muito mais confiável, porque várias cabeças estão pensando, analisando e julgando ao mesmo tempo. Então, era assim que nós trabalhávamos na época, tá? O acionamento só ocorria, a decolagem só ocorria quando os três pés do tripé estavam de acordo. Obrigado. Agora tem a Thaís, né, que tá querendo fazer a pergunta também, pode fazer. Tamires, perdão. Olá, boa noite. Eu gostaria de saber, doutor, num caso de um acidente de múltiplas vítimas, esse socorro era feito como? Quantos fazia por vez? Olha, na verdade, essa é uma excelente pergunta. Como para chegar na plataforma de petróleo ou no navio sonda, só dá para ir de helicóptero, não dá para ir de avião, né? Então, o que acontece? O protocolo era o seguinte: há múltiplas vítimas. O helicóptero em que nós trabalhávamos, esse que eu mostrei na minha apresentação, ele tinha capacidade para transportar até 2 pacientes por vez. Só que, em caso de múltiplas vítimas, por ser um ambiente remoto, a plataforma de petróleo e o navio sonda ser um ambiente remoto, de difícil acesso, como é que você vai pousar mais de um helicóptero ao mesmo tempo na plataforma? Não tem como, né? Então, nós estávamos autorizados a transportar até 2 pacientes no nosso helicóptero, na nossa aeronave, e, em caso de múltiplas vítimas, o transporte marítimo também era acionado, porque senão tornaria inviável todo e qualquer resgate de múltiplas vítimas, né? Porque como é que você vai dar atendimento a 2 pessoas, né, que é o que cabe na aeronave, e o resto? Então, acontecia em paralelo o acionamento do transporte marítimo. Não sei se ficou claro. Ficou sim, muito obrigada. Nada. Doutora, acho que agora temos uma última pergunta que é com o Tiago. Pode perguntar, Tiago. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, amigo. Tudo bem?
Perfeito, doutor. A minha pergunta doutor, é relacionado aos protocolos de emergência que a gente aprende, né, depois da faculdade ou dentro da faculdade mesmo. Quais seriam as diferenças entre um resgate convencional em terra para um resgate relacionado ao ar, para um transporte aeromédico? Sim, os protocolos, eles são diferentes, porém são complementares. Na verdade, o que se faz é adaptar os protocolos para atendimento terrestre para o atendimento aéreo. Então, os mesmos protocolos são utilizados, porém, no atendimento aeromédico, eles são adaptados para aquele tipo de atendimento. Então, a gente segue os protocolos internacionais, todos eles, o ACLS, o ATLS, o PHTLS, a gente só faz uma adaptação, tendo em vista que o transporte vai ser realizado por via aérea. Perfeito, doutor. Olha, eu esqueci de dizer no começo da minha apresentação o quanto eu estou feliz e o quanto eu estou honrado pelo destino, porque isso aí não foi nada planejado. O André Ronaldo pode me desmascarar se eu estiver mentindo, né? Eu fiquei muito feliz, eu estou assim, extremamente honrado em ter sido o primeiro a palestrar no evento, né? Eu abri as atividades, né? Eu fui o primeiro a palestrar nesse evento tão bacana, tão importante, que vai se seguir aí ao longo de dias e semanas, né? Então, poxa, muito obrigado ao André Ronaldo, muito obrigado aos amigos todos aí. Olha, mesmo que eu fosse o último a palestrar, eu continuaria honrado do mesmo jeito. Mas tendo sido o primeiro, e de forma aleatória, foi algo do destino, eu me sinto mais honrado ainda. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado do fundo do meu coração. Muito obrigada, doutor. Em nome da diretoria da UMA, quero agradecer ao senhor pela disponibilidade, por essa aula sensacional que o senhor proporcionou aí para a gente. Eu tenho certeza que é o início de uma nova campanha que a gente vai ter por muitos anos com